Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em Romanos 5. Romanos 5, 12. Vamos caminhar em busca da salvação? Se você ainda não crê, então preste atenção na palavra, não desvie da palavra. Porque por meio da palavra, a palavra de Deus vai te dar subsídios para que você adquira essa salvação que você ainda não tem certeza que você a tem. Amém? Nós vamos abrir em Romanos 5, capítulo 12. Eu vou ler um versículo e vou pular. Ele fala de Adão e de Cristo. Vamos falar de Adão e de Cristo em caminho dessa salvação. Versículo 12. Portanto assim, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Venha para o versículo 15, por favor. Versículo 15. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Versículo 17, vou para o 17. Versículo 17. Se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por meio de um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação que dá a vida. 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos serão justificados. Aleluia! Põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou eu, Senhor, teu filho escolhido e servo por obediência, Senhor. E aqui está a tua igreja, filhos e servos também por obediência, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha trazer vida nos nossos corações. Que essa palavra de salvação venha mostrar e direcionar a nós, inclusive a mim, no caminho certo para a conquista da salvação, que é uma conquista diária. Porque o Senhor nos escolheu, se o Senhor nos escolheu é porque somos salvos. E essa salvação só depende de nós, Senhor. O que possamos fazer para alcançá-la, sermos obedientes e fiel ao Senhor. Não nos desviar dos caminhos, do teu caminho, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é justa e a tua vontade é perfeita. E o Senhor já nos justificou em morte de cruz. Mas o Senhor ressuscitou no terceiro dia para nos dar essa salvação e essa vida eterna. Que possamos tomar posse dessa palavra. Que essa palavra não paire no ar. Que essa palavra não seja jogada e lançada ao vento. Mas que essa palavra venha aos nossos ouvidos e adentre e faça morada no nosso coração. E assim eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus, e eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salvação. Salvação é a libertação de todos os nossos pecados e das suas consequências. Salvação é a libertação de todos os nossos pecados e de todas as consequências desse pecado. E somente Jesus Cristo pode nos salvar desse pecado. Ora, nós vimos no versículo 12, no início, onde fala que o pecado entrou por meio de um homem. Mas nós sabemos que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus criou um homem santo. Porque se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus é santo, esse homem era para ser santo. E Deus criou Adão e pôs no jardim.
Deus criou Adão, o primeiro homem, a sua imagem e semelhança. Deus criou tudo por meio da palavra. Haja luz, haja sol, haja tudo. Mas nós não. Para o homem Deus fez algo diferente. Deus se curvou. E Deus pegou o barro. E Deus fez a nós com as suas próprias mãos, com todo amor, com todo carinho, porque Deus queria fazer o homem à sua imagem e semelhança, um homem puro, sem pecado. E o que Deus, depois que Deus fez o homem, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E assim Deus fez o homem, um homem santo. E Deus pôs esse homem no jardim. E Deus viu que não era bom esse homem estar só, e Deus deu para esse homem uma companheira. E os dois moravam naquele jardim, eram santos e eram salvos. E Deus os visitava toda tarde, tinha diálogos intensos com ele. Mas Deus falou para eles: de tudo que tem aqui no jardim é seu, só não pode comer daquela árvore que está no meio do jardim, que é o fruto da vida, a árvore da vida. Mas Adão descuidou um dia. Eu não sei se Adão estava dando nome aos bichos, aos animais. Adão descuidou um dia. E a serpente convenceu Eva a pecar. E Eva convenceu Adão. E ali a santidade morreu. E ali a salvação morreu. E ali nasceu o pecado. E ali nasceu a morte. Ali nasceu a morte espiritual. Quando Adão comeu o fruto, Adão se afastou da presença de Deus e ali nasceu morte. Ali a salvação, nós perdemos a salvação ali naquele momento. E quando amor gerou em Adão a morte espiritual, que morte espiritual é o que nos afasta de Deus, também o pecado gerou no homem a morte física. Além da morte espiritual, gerou também a morte física. Mas a palavra de Deus nos diz que por um pecado, que por um homem entrou um pecado, mas que por um outro homem entrou a salvação. Sabe por quê? Porque os projetos e a vontade de Deus, ele não para. A vontade de Deus não morre. E Deus tinha projeto para mim, e Deus tem projeto para você. Por isso, Deus, o próprio Deus, ele se fez homem. O próprio Deus se fez homem e veio habitar no meio de nós. Veio conviver conosco para nos direcionar, para nos mostrar o amor que ele tinha por nós. Ora, Deus viveu. Deus mandou seu Filho único, que é Deus também. Deus se transformou em homem e veio viver no nosso meio. E ali ele viveu 33 anos. Nesses 33 anos ele teve somente 3 anos e meio mais ou menos de ministério. E nesses 3 anos e meio ele curou, ele libertou, ele ressuscitou, ele operou milagres, ele operou maravilhas. E hoje nós estamos vivendo os ensinamentos dele, porque ele deixou esses ensinamentos. Mas a palavra nos garante que ele se sacrificou por nós. E ali ele enfrentou todos os seus inimigos, a sua própria família, o seu próprio povo. Ele foi humilhado, ele foi pisado, ele foi crucificado, que era a maior humilhação naquela época. Ele foi crucificado, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Sabe para quê? Para nos dar aquela salvação que nós tantos esperávamos, que ele tinha prometido já lá no Éden. Eu posso ouvir uma salva de palmas para o Senhor? Assim, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus.
Esse é o meu e esse é o seu Deus. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus? No versículo 15, que eu estou viajando na palavra, eu gosto de lendo. Todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só homem morreram muitos, mas a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. E quando Jesus morreu na cruz, nós entramos na geração da graça. Hoje nós vivemos na graça. E o que é graça? Graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas Ele fez por nós. Nós não merecemos, mas Ele sacrificou por nós. Nós não merecemos, mas Ele levou as nossas dores. Nós não merecemos, mas Ele levou todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades na cruz. E pela morte de cruz dele nós vivemos hoje na graça. E por meio dessa graça nós alcançamos salvação mediante a nossa fé. E o que é fé? Fé é crer. Fé é trazer para a existência aquilo que você não vê, aquilo que você não toca, mas aquilo que você sente e você crê. E a palavra de Deus diz também que a fé sem obra é morta. Não é só você aceitar Jesus porque a salvação é gratuita, vem pela graça, e você tem fé que você vai ser salvo. É necessário que você exercite a sua fé. Porque a fé sem obra é morta. É necessário você pôr sua fé para andar. É necessário você investir no reino de Deus, como a pastora estava falando. É necessário você ser provedor. É necessário você ganhar almas. É necessário você se locomover. É necessário você se mexer. Ah, Deus. Deus é bom todo o tempo. Os projetos de Deus não mudam. Ele está disposto a salvar todos nós. Deus não criou ninguém para ser castigado. Quando Deus criou o homem, Deus criou a imagem e semelhança dele, porque Deus tem projeto de salvação para nós. E essa salvação não se estendeu, não ficou parada só no povo judeu, ela se estendeu a todos nós que éramos gentios. Hoje nós não somos mais gentios porque nós somos filhos. Então ali onde chegou o pecado, a graça superabundou. Onde existe o pecado, a graça superabundará. A graça é maior, a graça é de graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, papai. Glória a Deus. O versículo 18 diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só homem, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela nossa fé. Deus nos justifica pela nossa fé. Deus nos justifica pelas nossos atos, pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. A palavra dele é bem clara quando diz: pela graça sois salvos mediante a vossa fé. Romanos 5:1 diz: pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Cristo Jesus. Pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Cristo Jesus. O versículo 19:
Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Ô meu irmão, a palavra de Deus diz, lá em Apocalipse 3:20, que Jesus, Deus, todo dia está à porta e bate. Todo dia, todo instante. Agora mesmo Ele está batendo. Jesus está batendo a porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se tu abrir a porta, eu vou entrar. Eu vou fazer morada no teu coração. Eu vou cear contigo. Eu quero caminhar contigo. Deus só quer uma coisa: seja obediente. Abra a porta que Ele entra. Tem muita gente ainda dentro da igreja que não abriu a porta totalmente. E para Jesus não tem meio termo. Para Jesus sim é sim e não é não. Não existe muro. No reino de Deus não existe muro. No reino de Deus não existe mornidão, como a pastora falou. Porque Deus diz que prefere os frios ao morno. Porque o frio, ele sabe, eu sou frio, ele não engana nem ele mesmo, nem engana a igreja. E o morno está aqui dando glória a Deus e fazendo atos pecaminosos. E Deus disse que o morno, ele irá vomitar. Então que sejamos uma igreja quente, uma igreja aquecida. A igreja somos nós. Nós somos a igreja. Nós somos casa. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos essa casa. Nós somos essa igreja. Nós somos essa igreja. Abra para mim Romanos 5. Eu quero viajar com você um pouco na Bíblia. E eu quero que você preste atenção. Essa palavra é para nós, é para mim também. Romanos 5, do 6 ao 11. Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando nós já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, meu irmão, você sabe o que é você dar seu único filho? Vocês já se colocaram na posição de pensar em dar seu único filho para morrer por um bando de pecadores? Vocês entendem o sacrifício que Deus fez por nós? Vocês já pararam para meditar? Eu sempre digo, gente, quando nós vamos fazer alguma coisa ou qualquer coisa, antes de acusarmos, antes de apontarmos, nós devemos nos colocar no lugar daquela pessoa. Eu sempre falo, eu gosto mesmo de eu mesmo me julgar. Eu mesmo sento no banco dos réus, eu sou promotor, eu me julgo, eu me condeno e eu me absolvo. E aquilo que não é bom para você, entenda também que não é bom para o seu irmão. Aquilo que não te faz bem, também não faz bem ao seu irmão. Porque seu irmão tem coração, como você. Seu irmão tem sentimento, como você. E muitas vezes nós machucamos as pessoas
que amamos, damos chicotada. Muitas vezes temos, como diz Tiago, temos uma língua ferina. Amar o próximo como amar a nós mesmos não é fácil. Agora você imagine que Deus não quer que você ame só o próximo, só o amigo. Deus quer que você ame também o seu inimigo. Amar um amigo é fácil. Deus quer além. Deus quer que você dê a outra face. E da outra face é você amar o seu inimigo. Amar o próximo não quer dizer que você tem que pegar o próximo e levar para sua casa. Porque até Jesus, ele tinha a escolha dele. Ele tinha 3 discípulos que ele amava mais, que ele levava para o monte. Assim como eu, dentro da igreja, tem pessoas, eu amo todos, mas tem pessoas que a gente tem mais um convívio, que a gente convida para ir na casa. Isso não é distinção, é porque tem pessoas que a gente tem mais afinidade. Mas mesmo que você não consiga levar esse irmão para sua casa, mesmo que você não consiga estar de conversinha, de bate-papo com seu irmão, você só tem algo a fazer: ore pelo seu irmão. Ore pelo seu irmão. Amém? Ai. Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessar a respeito da salvação. Porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdidos. O Filho do Homem veio buscar para salvar aqueles que haviam se perdido. Marcos 16 diz: quem crê e batizar será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu quero que vocês prestem bem a palavra. O versículo diz a palavra crer. Batizar é mandamento. É um mandamento. Mas olha o que diz Marcos: quem crê e batizar será salvo, mas quem não crê será condenado. Hebreus 9:28 diz: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam pela salvação. Vocês entenderam? Que Cristo, oferecido-se uma vez para tirar os pecados, Ele morreu uma vez para tirar os nossos pecados, e tirou os pecados de muitos. Mas a palavra está dizendo que Ele aparecerá uma segunda vez, e Ele virá sem pecados, e é nós que esperamos a Ele, teremos por meio dele salvação. Salmos 18:35-36 diz: também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, a tua mansidão me engrandeceu, e alargaste os meus passos, e os meus atalhos não vacilaram. Glória a Deus. Abra comigo Romanos 10, do 8. É só palavra de salvação. Romanos 10, 8. Vamos acompanhar? Acompanha, para a palavra fazer morada. É bom que você acompanhe, que você leia. Ou você está acompanhando aqui também, né? Claro, lógico, eu sempre... Romanos 10, 8. Gente, se você quer entender de salvação, medite na epístola que o apóstolo Paulo fez aos Romanos. Medite em Romanos, em todos os versículos, em todos os capítulos de Romanos. Versículo 8. Porém, que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Se com a boca, preste atenção, se com a boca confessares que Jesus
que Jesus como Senhor, que Jesus é teu Senhor, e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Aleluia. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu, grego, e uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Deus é rico para com todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como porém invocarão aqueles em quem não creram? Glória a Deus. Como porém invocarão aqueles que não creram? Como invocar aqueles que não creram? E como crerem aqueles que nada ouviram? É necessário ouvir a palavra de Deus para crer. É necessário buscar. E como crê aqueles que não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Meu irmão, você tem pregado a palavra de Deus? Como você quer ganhar almas para o reino de Deus se você não tem pregado? Como o ímpio vai ouvir a palavra se você não prega? Como ouvir se não pregares? Oh, meu irmão. Ai. Como porém invocarão aqueles em que não creram? E como creram naquele de quem nada ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Palmas para o Senhor. Vocês sabem que o Evangelho é a boa nova. A boa nova é o Evangelho, é pregar a palavra de Deus, é levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo. Foi para isso que Jesus nos chamou. Você tem pregado a palavra de Deus? Você tem falado do amor de Deus? Porque se você não tem feito isso, meu irmão, Deus não te chamou para ficar no banco. Mude de atitude. É necessário nos converter. Abra Abacuque para mim, Abacuque 3,17. Ó que hino maravilhoso. Eu amo isso aqui, sabe? Abacuque é um pequeno profeta. Abacuque. Depois de Naum, Abacuque 3,17. Glória a Deus. Olha que lindo isso aqui. Olha que lindo. Vocês conhecem? Ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Continua. Toda a vida eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucas 18:27 diz: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Ai, meu irmão. Apocalipse 21:8. Para nós, vamos começar a encerrar. Abra para mim Apocalipse 21:8. Ai, Deus nos diz que determinadas pessoas não alcançarão a salvação. Vamos ver? Vamos ver o que nos impede de alcançar a salvação? Aleluia, papai. O Senhor é bom, Deus. Como o Senhor é bom. Como o Senhor nos ensina a caminhar na Tua palavra, mergulhar na Tua palavra. Sabe para quê? Para alcançar a salvação. Só para isso, Deus. Só para alcançar a salvação.
esses não entrarão no reino de Deus. Quanto, porém, aos covardes, em outras versões fala o quê? Quem tem outra versão aí que fala tímidos? Quanto, porém, aos covardes, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Então, olha, quem não alcança o reino de Deus. Eu quero frisar que em outras versões aqui tem os tímidos, os traidores, os que cometem pecados nojentos, pornografia, porfia, tem uma ruma de pecado nojento. Os assassinos, os imorais, os que praticam feitiçaria. Mas os que adoram os outros ídolos, né? Deus abomina a idolatria. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a idolatria. Me chama muita atenção, eu quero falar para você que eu estou falando tímidos, porque em diversas versões, de outras versões, existe a palavra tímidos que diz: os tímidos também não herdarão o reino de Deus. Quem é tímido aqui? Quem é tímido? Quem é tímido? Me chamou a atenção porque eu tinha uma conotação diferente desse tímido que não herdaria o reino de Deus. Eu falava: Senhor, eu não tenho coragem de subir no altar, eu não tenho coragem de pregar, então por que que eu sou crente? Por que que eu estou na casa do Senhor, buscando o Senhor, e eu não tenho coragem de subir no altar? Eu sou tímido, eu não vou herdar o reino do céu? Não é a pergunta que você, meu irmão, que levantou a mão e disse que é tímido, faz. Mas Senhor, eu sou tímido, e o Senhor está dizendo que o tímido, essa palavra entendida erroneamente, diz que os tímidos não herdarão o reino do céu. É bom que ela tem outra versão, covardes. Mas quem quer pregar, que quer meter medo em você, que quer forçar com que você venha subir no altar, diz: os tímidos, aquele que não tem coragem de pregar, aquele que não fala de Deus, aquele, entendeu? No altar, que não vai no altar, esse não herdará o reino de Deus. Mas esse tímido, eu quero dizer para você que esse tímido, ou covarde, são as pessoas que ficam no banco, caladas, envergonhadas, principalmente na rua, envergonhadas, não tem coragem de falar do amor de Deus, não tem coragem de falar que é evangélico, não tem coragem de pôr a Bíblia debaixo do braço, não tem coragem de assumir que é cristão. Este sim, é esse tipo de timidez que esse texto fala, é esse tipo de covarde que esse texto fala, é aquela pessoa que nega a si mesmo, porque se ele nega Jesus, ele está negando a si mesmo. Então não é aquele tímido que não vem no altar, mas eu profetizo que todos vocês, certo? Que Deus abra e dê essa coragem, esse discernimento de subir no altar, mas que vocês possam pregar e não possam se envergonhar do Evangelho de Cristo. Porque essa timidez que Deus fala é dessa aí. Entendeu? Tem pessoas que quando está no meio dos amigos, que os amigos são do mundo, ele nem fala do amor de Deus. Ele tem vergonha de falar que é crente. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. Tem pessoas que saem da igreja, está no culto, e quando encontra um homem da rua, um amigo da rua, ele caça a jeito até de se esconder para não mostrar que estava na igreja. Vocês creem que tem gente assim? Tem. Meu irmão, se orgulhe, porque Deus te escolheu. Se orgulhe que você é filho. Se orgulhe porque não fique triste porque seu irmão mundano está ali próspero. Não fique triste porque seu irmão mundano tem mais bens material do que você. Se alegre, sabe por quê? Porque você tem algo que ele não tem.
você tem salvação. Você tem algo que ele não tem, você tem Deus como referência. Você tem algo que ele não tem, você tem amor ao próximo. E você tem algo maior e melhor do que ele tem, sabe por quê? Porque você crê num Deus soberano. E você sabe que tudo que você vem de Deus. E que dele e por ele são todas as coisas. Deus é Deus. Deus é Pai. E olha a promessa que Deus tem para nós, para fechar. Põe Apocalipse 21:1, que agora eu vou encerrar mesmo. 21:1, para você ver o que é que Deus tem para nós. Eu falei o que ele tem para os ímpios, né? Para aqueles que são que não vivem a palavra dele, para os orgulhosos, para os feiticeiros, para os idólatras, né? Eu falei que eles não herdarão o reino de Deus, mas é o que Deus diz para nós, é o que Deus diz para mim e para você. Presta atenção, Apocalipse 21:1, comece do 1. Encontraram aí? Já está ali? Olha o que diz o apóstolo João: vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles, Deus habitará entre nós. Eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Ai, papai. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: oh, papai, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou Alfa e Ômega, o primeiro, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei, e de graça eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. Isso eu lhes direi. Isso disse o Senhor Deus. Glória a Deus e aleluia. Palmas para o Senhor. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para você. Se ponha de pé, por favor. Glória a Deus, papai. Senhor Deus e Pai, aqui está a tua igreja, teu povo, povo escolhido, Senhor. Povo escolhido, povo marcado, casa do teu Santo Espírito, papai. Oh, papai, nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque às vezes nos sentimos fracos. Às vezes nós mesmos nos perguntamos: Senhor, será que eu sou salvo? Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Senhor, o que é necessário mudar em mim? O que eu preciso fazer para viver aqui na terra a plenitude do teu reino e ter como prêmio, Senhor, a salvação e a vida eterna? Dê-nos sabedoria, papai. Dê-nos entendimento, papai, para fazermos a coisa certa, para andarmos contigo, seguro na tua mão, caminharmos firmes, não nos desviarmos do teu caminho.